Uma curiosidade que a Rabeca preservou, e é o interessante, né, da riqueza do instrumento, uma característica da música antiga, né, e que é usada até hoje na música nordestina, na música tradicional Brasil afora, em relação a algumas notas que não são exatamente na afinação padronizada, né, que a gente chama de 440. Em teoria, o violino e outros instrumentos, o violino não é temperado, né, que tem como seria com os trastes, né, o piano é temperado, tem as teclas certinhas, o violão, guitarra, seria temperado porque tem os trastes, o violino não é, mas ele é tocado de uma forma que respeita esse temperamento, essas notas exatas, né? E a rabeca, justamente por acompanhar músicas que não têm essa preocupação, né, que são músicas feitas baseadas numa música mais antiga, então ela por vezes toca posições, né, que tem a ver com essa pergunta, que podem ser diferentes do violino porque vão pegar notas que talvez o violinista não tocaria na maioria das peças, né? Então você pode tocar isso aqui, né? De uma forma mais precisa, mais ou menos que eu fiz aqui. Agora, a característica da rabeca pode ser a seguinte, tocar dessa forma. Uma ligeira desafinação, que não é o termo correto, mas uma ligeira tolerância em relação a essas notas, feita de forma proposital, né? Que dá um pouco mais esse tom mais lamentoso, né? Faz imitar um pouco o canto dos aboiadores, né, nordestinos, que não obedece exatamente esse padrão de afinação imposto, né, pela música ocidental, né. Outra pergunta, qual a melhor corda para rabeca? No caso, não tem uma corda específica, não tem na fábrica, não se fabrica cordas para rabeca, né. Então, normalmente o rabequeiro usa corda de cavaquinho, de violão de aço, de guitarra, de bandolim. De violino, ela não é muito usada porque ela tira os harmônicos, né? Tem um brilho nas cordas, no som da rabeca, um som arranhado, um som mais brilhante, e a corda de violino deixa esse som mais aveludado, deixa ele muito limpo, nesse sentido. Então, é um pouco mais raro usar a corda de violino. Poderia usar dependendo do tamanho da rabeca. Então, isso é uma coisa também que influencia muito, né? Então, essa rabeca aqui, ela é bem grande, né? O comprimento de corda é grande. Então, talvez uma corda de violão de aço muito tensa, ela não vai se ajustar bem a essa rabeca, né? Agora, por outro lado, se você pega uma rabeca menorzinha, talvez essa daqui, se eu colocar cordas de cavaquinho que são mais finas, e dependendo da afinação que eu for usar, ela pode ficar muito frouxa. Então, você tem que ver de rabeca para rabeca, e aí saber qual afinação você vai usar. Então, essa rabeca maior, corpo maior, vai funcionar melhor numa afinação mais grave. Essa rabequinha aqui, ela um corpo menor, uma afinação mais aguda. E aí, depois que você definiu a afinação que você vai usar, você escolhe quais cordas você vai colocar. Aí, uma das coisas importantes é dar a tensão ideal aqui. Ela nunca pode ficar muito frouxa, essas cordas não podem ficar muito frouxas. E se ficar tensa demais, também periga arrebentar ou a própria estrutura da rabeca, afundar aqui o tampo, ou a corda arrebentar, né? Então tem que ter esse cuidado aí na hora de colocar a corda. Outra pergunta que tem a ver com a anterior, qual a diferença do som emitido pela rabeca e do violino? Por que tem essa diferença? Então, uma das diferenças é justamente a corda que você usa, né? Então, as cordas normalmente usadas pelos rabequeiros, elas soltam mais harmônico, tem esse som mais brilhante, mais arranhado. Aí depende também da madeira. E tem algumas madeiras que elas vão ter vai dar uma característica de um som mais fanho, né? Para a rabeca, um pouco mais velado, mas ainda assim com mais harmônicos do que teria o violino. E outras rabecas com um som mais estridente, né? Então, falando em materiais, essa rabeca, por exemplo, que foi feita pelo Ricardo Bressan, está aqui em São Paulo, ela foi feita com 2 cabaças emendadas, né? E a caixa acústica dela é bem bojuda, né? E ela tem um som bem grave, né? Ela vai falar melhor nesses graves aqui. Essa rabeca aqui, a forma de construção dela faz com que as partes do corpo, da caixa acústica, sejam mais grossas, a espessura mais grossa.
E isso daí dificulta para que ela tenha um timbre mais grave. E ela é mais estreita, né, apesar de ser alta, é um pouquinho mais estreita, então ela tem um som bem agudo, né, bem mais agudo que as outras.